casa do Senhor, diga glória a Deus. É um prazer, é um privilégio mais uma vez poder estar com os irmãos. Quero agradecer mais uma vez a família sacerdotal desta igreja, pastor Roberto, pastora Solange, Daniel, Abner e Daniel, não é? Essa família que sempre nos recebe com muito carinho. Pastor Roberto, um amigo, um irmão de longa data, e sempre que eu venho a Pocrane, eu sou impactado por Deus através da vida de vocês. Talvez vocês não tenham a dimensão disso. O que vocês estão vivendo aqui é incomum. O que vocês estão vivendo aqui é simplesmente extraordinário. Porque Deus é fiel em suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E nós vamos entrar num desafio lá da construção do nosso novo espaço. E isso aqui me inspira, me motiva. E enquanto eu adorava o Senhor com vocês, eu fui tomado de uma confiança muito grande. Sabe por quê? Nós não militamos por causa própria. Somos servos do Altíssimo. Ele é o maior interessado no avanço desta obra. Do verso 1 ao verso 6, quem encontrou, diga: fala comigo, Deus. Depois destas coisas, diz o texto, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando nós falamos de uma campanha de família, por mais que você não tenha ninguém da sua família aqui, você não está deslocado. Por quê? Porque a igreja também é uma extensão da nossa família. Nós somos a família de Deus. Então você pode dizer para quem está à sua direita, quem está à esquerda, quem está na frente, quem está atrás, pois ei, nós somos uma família. Que família? Nós somos a família de Deus. O personagem principal desse texto que nós acabamos de ler é Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E aí quando eu vou para Hebreus 11:6, que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, a Bíblia diz que este homem é tido, culturalmente é conhecido como o pai da fé, aquele que gerou, aquele que concebeu,
aquele que é a referência. Quando se fala de fé na Bíblia, Abraão é uma referência. Assim como falamos quando falamos de paciência na Bíblia, Jó pode ser uma referência. Quando falamos de um temperamento explosivo, sanguíneo, o apóstolo Pedro é uma referência. E quando se fala de fé na Bíblia, não tem como não voltarmos a nossa atenção para Abraão. Sem dúvida nenhuma, é um homem que dispensa apresentações. Quando você olha o capítulo 12 do Gênesis, do versículo 1 ao versículo 4, você vê o Senhor dizendo a ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso me inclui e te inclui também, porque você pertence a uma família que está na terra, amém? Então diz para o teu irmão: essa promessa diz respeito à tua família. Há uma conexão entre Abraão e nós, porque a Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa àquele homem, e que através da promessa que ele fez àquele homem, Deus abençoaria todas as famílias da terra. A nossa família, ela é abençoada através da obediência de Abraão. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele saiu da sua terra, sem saber para onde ia. E ele sai, leva consigo o seu sobrinho Ló, diz isso a Bíblia. E aí, quando nós chegamos no capítulo 13 do Gênesis, a gente observa que os pastores de Ló começaram a porfiar com os pastores de Abraão, e Abraão vira e diz: ei, não é bom que os nossos pastores fiquem brigando, não é bom que a gente fique brigando. Vamos fazer o seguinte, Ló, escolhe. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você ir para a esquerda ou para a direita, eu vou para a esquerda. Mas o que me chama a atenção, e não é à toa que ele é tido como o pai da fé, a promessa foi feita a Abraão ou a Ló? A Abraão. Seria justo que quem pudesse escolher era Abraão. Mas Abraão tinha tanta confiança em Deus, Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que independente de para qual direção ele iria, o Deus da promessa continuaria com ele. O Deus da promessa continuaria abençoando ele. Isso é fé. Talvez se fosse eu e você, nós diríamos assim: olha, ô Ló, você sabe, né? Eu já te trouxe, mas está tendo problema, a promessa é minha, você sabe disso. Então faz o seguinte: eu vou escolher para um lado que eu vou, e você vai para o outro. Mas Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher. Aí a Bíblia mostra dois cenários. Quando Ló olha para um lado, ele vê deserto. Quando Ló olha para o outro lado, nas margens do Jordão, a Bíblia diz que ele viu um campo fértil. E aí está na Bíblia como o jardim de Deus. Como o jardim de Deus. De um lado deserto, do outro jardim de Deus. Ló automaticamente disse: não, então vou com os meus olhos, vou ir para o lado do jardim de Deus.
vou seguir aqui pelo Jordão, aqui tem pasto, aqui tem alimento, aqui tem água, e Abraão vai ter que tratar das ovelhas só se for de terra. E aí nós sabemos da história. Onde Ló foi parar? Sodoma e Gomorra. Olha para você ver o risco que a gente corre quando olhamos com os olhos carnais. E aí, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, que quando nós chegamos no capítulo 15, nós vemos um Abraão desanimado. Pastor, mas o pai da fé desanimado? Sim. Nós vemos o Abraão, além de desanimado, nós vemos um Abraão temeroso, porque ele já estava ficando velho. Nós vemos um Abraão desconfiado. Nós vemos um Abraão desesperançoso. Tanto que Deus procura animá-lo. A gente anima quem está desanimado. Se o pai da fé, no momento da trajetória, ele desanimou, ele teve medo, ele se preocupou, quem somos nós para não passarmos por isso em algum momento da caminhada? Talvez você tenha entrado aqui nesta noite e você está completamente desanimado, desanimada com a sua família. Você não acredita mais no teu casamento. Você não acredita mais na restauração dos teus filhos. A sua fé está oscilante. O medo tem tomado conta. É isso que eu vejo nesse cenário, irmãos. O pai da fé com medo. Ei, não somos máquinas. Temos sentimentos, expectativas, preocupações, decepções. Isso é a nossa vida. Viver é desafiador, igreja. Viver é para os fortes. Se você ficar olhando as circunstâncias, você vai parar, você vai abandonar, você vai desistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: desistir não é opção. O nosso descanso não é aqui. A vitória do crente consiste em nunca deixar de lutar. Mas eu vejo um Abraão desanimado, e Deus lhe anima, dizendo: não temas, Abraão, não temas, homem. Versículo 1 do capítulo 15. Olha o que Deus disse para ele. Primeiro, eu sou o teu escudo. O que Deus estava dizendo para ele? Eu sou quem te protege, Abraão. Eu sou quem te guarda. Ei, o Senhor é o escudo da tua casa. O Senhor é o escudo da tua família. O Senhor é o escudo do teu ministério. É Ele quem te guarda. É Ele quem te protege. É Ele quem te sustenta. Ele estava dizendo: Abraão, eu sou aquele que te protege. Mas ele não disse só isso para animar Abraão. Ele disse também: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a sua recompensa. Ei, não preocupe com o que está acontecendo lá fora. Não preocupe-se com as circunstâncias. O Senhor é a nossa recompensa. Ele é o que nós temos de maior valor. Se a sua família está firmada na rocha, que é Cristo, se a sua família está em Deus, você tem tudo o que você precisa.
Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso prêmio, Ele é o nosso galardão. E sabe o que Ele quer ouvir de você no momento de prestar contas? Quando você chegar diante dEle, você vai dizer: Senhor, eu cheguei, foi difícil a caminhada, algumas vezes eu pensei em desistir, algumas vezes eu pensei em desviar, algumas vezes eu pensei em recuar, mas eu mantive firme, Senhor, e eu cheguei aqui diante de Ti. Mas Pai, eu quero te dizer uma coisa: eu não vim sozinho, eu trouxe também a minha esposa comigo, o meu marido veio comigo, mas eu não trouxe só a minha esposa e o meu marido, eu trouxe também os meus filhos também estão aqui, mas eu não trouxe só minha esposa, meu marido e meus filhos, eu trouxe também os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu para acordar, eu trouxe cada um deles. Aleluia! É isso, querido. Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão, Ele é o que nós temos de maior valor. Por isso, existem coisas que são negociáveis, existem outras que são inegociáveis. E o que é inegociável é o controle de Deus nas nossas famílias. Isso é inegociável. Ou Ele dirige, ou Ele não dirige. Ou Ele governa, ou Ele não governa. Olha só, queridos, o que Deus fala para Abraão. Mas o que me chama a atenção aqui, que Abraão, ele estava numa noite, e se você acompanhar o texto, você percebe isso, que Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Abraão estava dentro da sua tenda, da sua morada, da sua habitação, ele estava lá. E você vai entender isso. Não perca o teu raciocínio do que Deus quer falar com você pela palavra nesta noite. Abraão estava lá na tenda. Agora tente imaginar comigo, por melhor que fosse a tenda, por mais ampla que ela fosse, vamos usar esse espaço aqui como referência. A nossa visão aqui, ela tem uma boa amplitude, mas ainda ela é uma visão limitada. Agora tente imaginar comigo Abraão dentro da tenda, desanimado, temeroso, desconfiado. Deus está vendo aquilo, é o pai da fé, é aquele que tinha recebido a promessa. Olha a situação que ele estava. Deus dá a ele uma visão, Deus fala com ele: eu te protejo, eu sou a sua recompensa. Mas Abraão estava nesse lugar, com a visão limitada. E lá dentro, ele diz o que está no versículo 2 e no versículo 3. Tente imaginar comigo, não tínhamos lá, não havia luz elétrica. Tente imaginar uma lamparina, aquela fumaça, aquele ambiente enfumaçado, aquela visão turva, aquela meia luz. Tente imaginar Abraão nessa cena. E lá de dentro Abraão diz assim: Senhor Jeová, que me hás de dar? Olha a pergunta que ele faz para Deus: o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai fazer comigo? Aí ele diz: eu ando sem filhos. Como se Deus não soubesse disso. Eu ando sem filhos. E o mordomo da minha casa, Eliezer. Senhor, o Senhor não tem me dado semente.
Aí imagina Abraão lembrando do capítulo 12, que Deus disse que iria multiplicá-lo de maneira grandiosa, só que ele não via a promessa se cumprir, e ele desanimou. Cuidado, entre a promessa e o cumprimento da promessa, pode chegar o desânimo, e foi isso que aconteceu com Abraão. Ele falou: Senhor, eu não tenho semente. Aí ele falou: um escravo que nasceu na minha casa vai herdar tudo, porque eu não tenho filho. Eu não posso ter filho, minha mulher não pode. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que no versículo 4, depois que ele fala Senhor isso, Senhor aquilo, porque o desanimado tem muito argumento. Sempre o desanimado tem que dar um motivo do seu desânimo, nunca é só por estar, ele tem um monte de razão. Aí Deus responde para ele no verso 4: este escravo não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que você gerar, esse vai ser o seu herdeiro. E aí Deus faz algo interessante. Versículo de número 5. Na primeira parte do verso, a Bíblia diz: então o levou fora e disse. Deus sabia que naquele lugar, com a visão limitada, tudo que ele falasse para Abraão, ele ia absorver o mínimo possível. Aí Deus pega Abraão e leva ele para fora da tenda. Naquele momento de crise que Abraão estava enfrentando, Deus agiu em favor dele. Deus o leva para fora. Deus o tirou de dentro da sua tenda, onde a sua visão estava limitada. Talvez quando você olha para a sua família, você está olhando com uma visão limitada. Você está dentro de uma tenda, ofuscada, e você já não acredita mais. Não há mais esperança para você. Aí o que Deus faz? Sai da tenda, rapaz. Sai desse lugar. E aí, irmãos, vamos imaginar o que Abraão poderia estar se questionando dentro daquela tenda. Baseado no que ele disse para o Senhor, nós podemos dizer que talvez Abraão estivesse dizendo: já estou velho, não tenho filhos, como a promessa de Deus vai poder se cumprir na minha vida? Estou passando o meu tempo, não tem jeito. Abraão, dentro daquela tenda, ele estava num ambiente de derrota, ele estava num ambiente de desespero, ele estava num ambiente de fracasso. E aí Deus tira ele de lá de dentro daquela tenda. E aí Deus faz algo fantástico. Ele diz: Abraão, olha para o céu, Abraão. Olha para o céu. Olha as estrelas. Se você pode contar, tente contar as estrelas. Olha para lá. Você pode contar? Imagina Abraão tentando e não fechando, não dá para contar. E deixa o pregador viajar aqui um pouquinho. Eu imagino que Deus colocou um céu tão estrelado aquele dia. E Abraão olhou. Abraão olhou. E o Senhor disse: Abraão, assim será a tua semente. Vai ser assim, Abraão. É desse jeito. Deus estava dizendo: eu vou fazer, Abraão, coisa grande na sua vida. Abraão, eu não falho nas minhas promessas. Ei, talvez as pessoas esquecem
as promessas que elas nos fazem, mas Deus não. Ele se lembra de cada uma delas, e Ele está trabalhando para o cumprimento de cada uma delas, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Então repita comigo assim: o meu Deus é fiel. Pode ficar melhor, diga: o meu Deus é fiel. É isso que Deus estava dizendo. E Deus usa o sentido que leva a informação mais rapidamente para o cérebro. A visão. O que você vê em 0,2 de segundo já está registrado na sua mente, no seu cérebro. Ele olhou, ele viu, ele tentou contar e não conseguiu. Deus disse: ei, é assim que eu vou fazer. E qual é a palavra de Deus para mim e para você hoje? Uma vez que há uma conexão da promessa de Abraão para a tua família, para a minha família, Deus nessa noite está falando para mim e para você: ei, saia de dentro dessa tenda, saia desse lugar abafado, esse lugar que está te sufocando, esse lugar que está te impedindo de ver além, e contemple o que Deus quer fazer na sua vida, contemple o que Deus quer fazer na sua família. É coisa grande, é coisa maravilhosa, é algo extraordinário, mas nós temos que ampliar a nossa visão, nós temos que acreditar no Deus que nos fez a promessa. Talvez hoje você está num ambiente que te sufoca, num ambiente que te angustia. Quando você volta para casa, a sua vontade é voltar para o trabalho, porque estar em casa para você tem sido um fardo, tem sido um peso, e Deus está dizendo: ei, saia deste lugar de ambiente fechado, no teu coração, na tua fé, e olhe para a tua casa, olhe para a tua família com outra ótica. Olhe com os meus olhos, não olhe com os seus. Nós temos que ver os nossos filhos na ótica de Deus. Nós temos que ver nossas esposas na ótica de Deus. Nós temos que ver os nossos esposos na ótica de Deus, os nossos pais na ótica de Deus. Nós temos que ampliar a nossa visão. E eu posso declarar a você da parte do Senhor nesta noite: Deus tem algo grande para fazer na tua vida e na tua família. Você pode crer nesta palavra, igreja? Deus quer te levar muito além do que você pode imaginar. Enquanto ele estava naquele espaço da visão limitada, ele questionou a Deus. Mas quando Deus o tira da tenda e ele olha para o céu, chega no versículo 6: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Não permita isso. Onde entra dúvida, a fé sai, porque a fé é certeza. A fé não é talvez, a fé não é quem sabe, a fé não é um ambiente que a gente caminha, uma trilha que a gente caminha de insegurança, não é pisar em terreno instável, não, a fé é caminhar por um terreno sólido, Nós cantamos aqui hoje que incomparáveis são tuas promessas. Por mais que você tenha planos, por mais que você tenha sonhos, e por mais nobres que eles sejam, eles nem se comparam com os planos e os sonhos de Deus para você. O que Deus tem é muito maior.
O que Deus tem é muito melhor. Não podemos permitir que a dúvida entre no nosso coração. Talvez você tenha ouvido, talvez alguém está dizendo que não tem jeito para o teu marido, que não tem jeito para a tua mulher, que não tem jeito para os seus filhos. Ei, rejeite esta palavra em nome de Jesus. Tem jeito sim. Pastor, mas meu marido é difícil, minha mulher é difícil. Ei, o céu foi inaugurado com um ladrão, gente, que estava na cruz ao lado de Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus veio para doente. Jesus veio para quem tem problema. Ele é a solução, Ele é a luz. É Ele que traz luz às nossas trevas. Então não permita que a dúvida entre no teu coração. Como família, como igreja, como ministério, há um sólido caminho sendo trilhado, e esse caminho vai continuar sendo trilhado. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. A fé te faz ver além dos problemas, além das dificuldades. Vamos aprender com Abraão: a dúvida não pode entrar em nós. Então eu gostaria que você profeticamente pusesse a mão no seu coração e dissesse: dúvida nunca mais. Não podemos permitir que a dúvida venha assolar a nossa vida. Não podemos permitir que a dúvida venha arrebatar a nossa fé. Olhe para a tua família de maneira diferente. A promessa foi feita. E Deus cumpre a promessa. E eu creio que esse ano é o ano da virada de Deus na sua vida, da virada de Deus na sua família. E eu creio que podemos chegar aqui no final do ano e você ter aquele da sua família que ninguém dizia que estaria com Cristo, faça uma vigília de virada do ano aqui, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e toda a nossa família. Mas depende como a gente olha, depende como a gente vê. E lá em Romanos, no capítulo 4, para a gente estar orando, o apóstolo Paulo descreve um pouquinho da fé de Abraão. E no verso 17 até o 21 de Romanos 4, está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Sabe o que Deus está dizendo? O seu marido ainda não é salvo, você vai declarar como se ele já fosse. Meu marido já é do Senhor, meu filho já é de Jesus, minha mulher já é de Jesus, a minha casa já é, porque Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Você consegue entender isso? Isso é o campo da fé. É você ter certeza daquilo que você está esperando, é você ter a prova daquilo que você não está vendo. Isso é fé. E o texto continua dizendo: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Em esperança ele creu contra a esperança, por questões humanas, fisiológicas, mas mesmo assim ele creu. Aí continua: conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido,
pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Temos que crer, irmãos. Temos que acreditar. Deus ainda realiza sonhos. Você consegue acreditar nisso? Eu sinto a virtude do Espírito ao dizer isso. E essa palavra que eu estou liberando para você é uma palavra profética. Há um decreto de Deus para a tua vida. Não deixe de acreditar. Deus realiza sonhos. Eu vivo isso na minha família, irmãos. Todos os dias. Todo o tempo. Deus me disse que eu teria uma casa em Guarapari. Eu falei, como? Começamos com 15 pessoas, irmãos. Como isso é possível? Há 3 anos eu moro na minha casa. Eu tinha 3 filhos, meninos, bênção, lindos, saudáveis. Mas a minha esposa tinha um sonho, ser mãe de uma menina. E ela subindo o monte Sinai, no Egito, ela disse, Senhor, eu subo aqui para buscar a minha filha. E Deus disse para ela, eu vou te dar uma filha. E o nome dela será Sara, porque para mãe de nações eu a tenho levantado. Deus realiza sonhos. Deus é fiel em suas promessas. O que vocês estão vivendo como igreja, antes de nascer no coração dos pastores, nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto de salvação para esta cidade, e muitos que pisaram nesta cidade, nesses anos que passaram, não tiveram a ousadia de crer, de acreditar. Aí Deus arranca um lá do interior do estado do Espírito Santo, e ele ousa acreditar na promessa de Deus. Ele ousa confiar no Senhor. Ele ousa, sabe por quê? Deus levanta os improváveis. Quantos passaram por esta igreja, mas chegou alguém para acreditar? E você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado? Claro que não. Lógico que não. Não sou menino, igreja. Sou profeta do Senhor. Deus zela por esta obra. Deus zela por esta obra. Deus zela por esta casa e família. Isso é palavra de Deus para esta igreja. Isso é palavra de Deus para esta igreja. Eu não sou homem de recado, eu sou profeta do Senhor. E Deus disse para mim um dia, quando eu estava lá na roça do Pedrinho Pinto no monte, que o pastor Roberto subiu algumas vezes. Deus usou um homem que eu nunca tinha visto e me disse, eu vou te levar nos 4 cantos dessa terra, mas ai de você se não falar o que eu te mando, eu te mato. Eu falei, eu não deixo de falar então não.
O que o Senhor manda falar, eu falo. Pode fazer prova com Deus. Sou menino não, gente. Deus zela por isso aqui. Isso aqui é menina dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque vocês têm uma família sacerdotal. Vocês têm uma família que ama o Senhor. Pastor Roberto pode depois até chamar a minha atenção. Ele tem liberdade para dizer isso para mim. Mas eu estou falando o que Deus mandou. Eu estudei no mesmo seminário que esse homem. E eu ouvia dos alunos, o único que nos 4 anos de seminário manteve a sua devocional, a sua vida de oração, a sua vida de busca, a sua vida de clamor. O único. Cuidado, para você não julgar a colheita, se você não viu o preço do plantio. Julgar a colheita é muito fácil. Eu quero ver ter disposição para plantar. E Deus manda dizer: ninguém vai usurpar. Ninguém vai usurpar. Ninguém. Ninguém. E quem age é o Senhor. Trabalhe, igreja. Só isso. Não podemos permitir que a dúvida entre no nosso coração. Não podemos. Abraão creu, contra a esperança, de que iria acontecer o que Deus havia prometido. Sara já havia acabado o costume das mulheres. Não tinha mais ovulação. Não tinha. Mas mesmo assim ela engravidou. Porque Deus ainda faz milagres. Deus faz o que ninguém faz. Deus pode o que ninguém pode. E eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, na sua família, nesta igreja, e tem muito mais de Deus para acontecer. Então gostaria que você fosse profeta do Senhor. Me ajude a pregar. Diga para o teu irmão assim: Deus tem algo grande para fazer na sua vida e família. Fala: Deus tem algo grande para fazer nesse lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Eu também creio. Eu também creio. Eu também creio. Deus me deu um entendimento. Hoje, das 18 horas às 18h50, algo estava acontecendo nos céus dessa cidade. E Deus me deu um entendimento que principados estão caindo neste lugar. O principado da idolatria cai neste lugar. Pocrane é do Senhor Jesus. Pocrane é do Senhor Jesus. As famílias de Pocrane pertencem ao Senhor Jesus. Se você crê nisso, levante a mão e aplauda o Senhor. Sei! Hoje eu ouvi por 50 minutos exaltando uma figura. Eu escutei hoje por 50 minutos uma que é bem-aventurada, sim, sim. Mas nunca quis ser o que estão atribuindo para ela. Mas nós aqui hoje vamos fazer um ato profético. Levanta do seu lugar aí. Intercessor, isso é momento de peleja.
Começa a guerrear em espírito aí, ó. Que se levante os guerreiros deste lugar. Que se levante as guerreiras deste lugar. Levante suas mãos. E por 3 vezes, o mais alto que nós pudermos, nós vamos declarar: Pocrane é do Senhor Jesus. Amém? Por 3 vezes. Eu vou falar 1, 2, 3. E nós vamos dizer por 3 vezes: Pocrane é do Senhor Jesus. Amém? 1, 2, 3. Pocrane é do Senhor Jesus. Pocrane é do Senhor Jesus.